Tem coisas que acontecem diante dos nossos olhos e desafiam toda a lógica. Prepare-se para ver cenas tão bizarras que vão fazer você duvidar da realidade. Número 1. Neve dividida. A neve cai forte, mas apenas de um lado de uma ponte. O outro lado permanece totalmente limpo, como se existisse uma parede invisível segurando todos os flocos. Quem assistiu esse vídeo ficou sem entender nada. Como o clima pode se dividir assim, de forma tão perfeita? Parecia mais um erro de renderização num jogo de videogame do que um fenômeno natural. Número 2. Homem imóvel. Durante uma caminhada noturna, um homem se deparou com algo tão estranho que não conseguiu parar de olhar. Do lado da estrada, outro homem estava em uma posição que simplesmente desafiava as leis do corpo humano. Ele estava curvado para trás, preso entre a porta de um carro e o assento, com os olhos virados para cima, como se não tivesse controle de si mesmo. A cena era tão perturbadora que parecia que uma força invisível o tinha dominado. Muita gente se perguntou depois: será que era possessão? Ou apenas um truque bizarro da noite? Número 3. Pelicano estranho. Em Destin, na Flórida, surgiu um vídeo que deixou muita gente intrigada. À primeira vista, parecia apenas um pelicano comum. Mas, ao olhar com mais atenção, o corpo da ave parecia quase transparente, como se suas penas estivessem desaparecendo no ar. Pessoas online começaram a comparar a imagem com um erro gráfico de jogo digital. Seja lá o que for, esse pelicano mostrou algo que definitivamente não deveria acontecer. Número 4. 2 estações. Essa gravação parece mostrar 2 estações do ano acontecendo ao mesmo tempo. Pela porta da frente, a câmera capta uma luz de sol forte que dá a sensação de um dia quente. Mas ao mostrar a janela dos fundos, tudo muda. Está nevando pesado no quintal. Essa mudança repentina de clima no mesmo momento e lugar deixou as pessoas sem palavras. Alguns disseram que era como passar de um mundo para outro dentro da mesma casa. Número 5. Carro na diagonal. Esse vídeo não faz sentido nenhum. Um carro aparece andando na rua, mas ao invés de seguir em linha reta, ele desliza na diagonal. As rodas estão girando normalmente, mas o corpo do veículo parece se mover em outro ângulo, como se as leis da física não se aplicassem. Quem viu disse que parecia mais um bug de jogo do que algo real. Ninguém conseguiu explicar como aquilo foi possível. Número 6. Nuvem quadrada. Lá em 2018, no Arizona, o céu apresentou um fenômeno que parecia irreal. Uma nuvem gigantesca apareceu, mas ao contrário das formas fofas e irregulares que estamos acostumados, essa era perfeitamente quadrada, com bordas retas e precisas, como se tivesse sido desenhada. As pessoas ficaram chocadas com a nitidez do formato, como se alguém tivesse editado o céu com uma régua. Número 7. Homem congelado. Essa filmagem parece saída de um vídeo pausado. Um homem está parado no meio da rua, segurando uma sacola de compras. À primeira vista parece que ele está prestes a dar o próximo passo. Mas não. Ele fica completamente imóvel, sem mover nenhum músculo. Quem estava por perto ficou confuso. Será que era uma brincadeira? Ou havia algo mais estranho acontecendo ali? Número 8. Espelho assustador. Uma garota se inclinou para gravar um vídeo em frente ao espelho, como se fosse algo normal. Mas de repente algo perturbador aconteceu. Mesmo mantendo o rosto parado, o reflexo dos seus olhos se moveu ligeiramente no espelho, enquanto os olhos reais permaneceram fixos. Foi um detalhe sutil, mas suficiente para assustar quem assistiu. Muita gente começou a chamar esse momento de um verdadeiro erro de realidade. Número 9. Bicicleta incompleta. Esse vídeo deixou o público completamente confuso. Uma bicicleta aparece parada sozinha, mas com partes da sua estrutura invisíveis. Parece que metade dela sumiu. Fica difícil entender até como ela está em pé. Então, de forma ainda mais estranha, um homem entra na cena, se senta nela e sai pedalando, como se tudo fosse normal. Alguns acham que era uma pintura perfeita que se camuflava com o fundo. Outros acreditam que foi mesmo um erro na realidade. Número 10. Espelho com neve. Uma garota gravava um vídeo do espelho quando percebeu algo fora do comum. No reflexo, dava para ver claramente a neve caindo lá fora, como se fosse pleno inverno. Curiosa, ela se virou e olhou diretamente para a janela, e não havia nada. Nenhum floco, nenhum sinal de neve, apenas uma paisagem calma e limpa. Mesmo se aproximando do vidro, tudo continuava normal do lado de fora, mas no espelho continuava nevando. Número 11. Gato congelado.
Este vídeo inusitado mostra um gato parado exatamente no meio da rua. No começo parece apenas um felino distraído, mas conforme as pessoas passam ao lado, o animal não se mexe nem 1 milímetro. Seu corpo permanece rígido, os olhos fixos em frente, como se o tempo ao redor dele tivesse parado. Alguns se agacham para ver se está tudo bem, mas não encontram uma explicação. Quanto mais o gato continua imóvel, mais estranha fica a cena. Número 12. Céu desligado. O vídeo começa mostrando um céu comum, calmo e claro, mas em questão de segundos tudo muda drasticamente. O céu inteiro escurece de repente, como se alguém tivesse apertado um interruptor gigante. A transição foi tão rápida que não parecia algo relacionado a clima. Quem assistiu comparou a cena a uma lâmpada sendo apagada, não a um pôr do sol ou tempestade. Foi um verdadeiro susto visual. Número 13. Cavalos travados. Uma testemunha mal conseguiu acreditar no que viu quando saiu para fora durante uma chuva. Todos os cavalos do campo estavam completamente imóveis. A chuva caía, o vento soprava, mas cada cavalo parecia congelado no tempo, sem mover cabeça, pernas ou até mesmo o rabo. A cena parecia uma pintura viva. A pessoa gravou tudo e muitos na internet chamaram de um possível bug na Matrix. Número 14. Corredor duplicado. Durante uma maratona, um vídeo mostra uma corredora passando pela câmera, mas o que chamou a atenção foi o fundo. Logo depois que ela entra na imagem, um garoto de casaco vermelho aparece repentinamente atrás dela. Segundos antes, ele não estava lá. Ele não entrou devagar nem surgiu do lado. Simplesmente apareceu, como se a realidade tivesse pulado um quadro e inserido ele ali. O vídeo foi repetido inúmeras vezes, e ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. Número 15. Skate impossível. Neste clipe, um skatista tenta fazer uma manobra simples, mas algo inacreditável acontece. O skate escapa dos seus pés e desliza sozinho exatamente entre as pernas de duas garotas que estavam andando lado a lado. Nenhuma delas nota o objeto passando. O movimento foi tão exato que pareceu ter sido programado. Os espectadores ficaram em choque, chamando o momento de um erro de código da realidade. Número 16. Pessoas pausadas. Enquanto um grupo de pessoas caminhava por uma trilha com árvores ao redor, um homem que estava mais atrás parou no meio do passo, com uma das pernas esticada. Poucos segundos depois, uma mãe e seu filho à frente fizeram a mesma coisa, parando completamente. Era como se o mundo tivesse sido pausado. Quem assistiu disse que parecia um filme que foi congelado por alguns segundos, e então todos voltaram ao normal como se nada tivesse acontecido. Número 17. Garota congelada. Durante um momento animado em um restaurante, uma garota ria com os amigos. De repente, ela simplesmente congelou, a boca aberta, os olhos parados e o corpo totalmente imóvel. Enquanto os amigos continuavam conversando e rindo, ela permaneceu travada naquela posição estranha. Alguns segundos depois, voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Mas quem presenciou nunca mais esqueceu. Número 18. Gêmeas no Matrix. Durante uma competição de natação, uma mãe aparece torcendo pelo filho ao lado da piscina. Nada demais, certo? Até que a câmera mostra a plateia e revela outra mulher com o mesmo rosto, mesmo cabelo e até a mesma roupa. Sentadas em lados opostos, elas pareciam clones. Muitos se perguntaram: seria coincidência? Uma gêmea desconhecida? Ou será que a realidade duplicou alguém por engano? Número 19. Borboleta no espelho. Neste vídeo, uma borboleta aparece claramente no espelho, pousada no chão. Mas ao olhar diretamente para o chão real, não havia nada lá. O reflexo mostrava um inseto que não existia no mundo físico. Quem viu ficou confuso, se perguntando como o espelho podia mostrar algo invisível a olho nu. Seria um jogo de luz ou uma falha na simulação? Número 20. Avião congelado. Um passageiro filmava pela janela do avião quando notou algo impossível. No céu, outro avião aparecia parado, suspenso no ar. Ele não subia, não descia e nem se movia para frente, apenas flutuava imóvel. As nuvens ao redor continuavam se mexendo, o que tornava a cena ainda mais estranha. Muitos tentaram explicar como perspectiva ou turbulência, mas para quem viu, parecia mesmo um avião preso no tempo. Número 21. Nuvem arco-íris. Este vídeo mostra um fenômeno no céu que foge completamente do normal. Em pleno dia claro, sem chuva e sem sol forte, uma formação de arco-íris apareceu no céu. Mas não era o clássico arco colorido. Parecia mais uma nuvem pequena,
pintada com cores de arco-íris. Quem presenciou o momento ficou sem explicação. Como as cores surgiram sem as condições típicas para isso. Número 22, avião no Kuwait. Um vídeo gravado no Kuwait causou confusão geral. Um avião de passageiros parecia completamente parado no céu, como se o tempo tivesse congelado. Os carros continuavam seguindo normalmente pelas ruas abaixo, mas a aeronave não se movia nem 1 centímetro. Teve gente que sugeriu que era um truque de perspectiva ou ventos muito fortes, mas para muitos parecia mais uma cena pausada de um jogo ou simulação. Número 23. Sol e Lua juntos. Essa filmagem mostrou uma imagem que confundiu até os mais céticos. No mesmo quadro, o Sol e a Lua apareciam lado a lado no céu. Normalmente, esses dois astros surgem em horários diferentes ou em pontos opostos, mas aqui estavam juntos, como vizinhos dividindo o horizonte. O contraste entre dia e noite ao mesmo tempo deixou todo mundo com a sensação de estar vendo algo impossível. Número 24. Garota extra no lago. Esse vídeo é daqueles que você assiste várias vezes tentando entender. 3 meninas estavam brincando num lago, mergulhando o cabelo na água e jogando para trás. Tudo normal. Mas no momento em que as 3 levantam juntas, aparece uma 4ª cabeça do nada. Mesmo pausando o vídeo diversas vezes, ninguém conseguiu entender de onde surgiu aquela figura extra, e nem para onde ela foi depois. Número 25. Pássaro suspenso. Em uma rua qualquer, moradores viram algo inacreditável. Um pássaro parado no ar, asas abertas, como se estivesse voando, mas completamente imóvel. Ele não batia as asas, não avançava, apenas flutuava ali. Não havia fios, galhos ou nada que o sustentasse. As pessoas que filmaram disseram que parecia uma cena congelada da vida real. Um verdadeiro momento fora do tempo. Número 26. Buraco no céu. Neste vídeo, o céu parecia estar com uma falha. Uma enorme nuvem se estendia no horizonte, mas bem no centro havia um espaço em formato de quadrado, limpo, como se alguém tivesse recortado um pedaço da paisagem. As bordas eram tão retas e perfeitas que pareciam desenhadas. Quem viu comparou a cena a um erro de textura em jogos digitais. Inacreditável para um fenômeno natural. Número 27. Passageiros duplicados. Durante um passeio de ônibus, um homem começou a filmar o interior do veículo. Do lado da janela, havia um senhor idoso sentado calmamente. Mas do outro lado, na mesma fileira, outro homem estava na mesma posição, com roupas e aparência idênticas. Eles pareciam reflexos um do outro, embora estivessem em lados opostos. Os passageiros ficaram sem reação. Parecia que o mesmo homem tinha sido copiado. Número 28. Galho flutuando. Motoristas ficaram perplexos ao ver um enorme galho de árvore suspenso no ar, no meio da estrada. Ele não estava apoiado no chão nem pendurado em nada. Apenas flutuava, imóvel. Os carros diminuíram a velocidade e as pessoas começaram a filmar, tentando entender como algo tão pesado poderia ficar parado assim, sem nenhum apoio visível. Quanto mais tempo ele flutuava, mais irreal parecia. Número 29. Prédio invisível. Este vídeo mostra o que parece ser um prédio perfeitamente normal. De frente tem janelas, varandas, paredes, tudo certo. Mas quando a câmera se move para mostrar a parte de trás, o prédio simplesmente some. Não há estrutura alguma. Parece que ele foi construído apenas para ser visto de um único ângulo. Muita gente comparou isso a cenários de filmes ou de videogames. Simplesmente bizarro. Número 30. Céu digital. Essa gravação mostra um céu que não parecia real. Em vez de nuvens normais, havia formas estranhas e padrões quebrados, com uma linha reta cortando o meio, como se o céu tivesse sido dividido. A separação era tão nítida que parecia feita por um editor de imagem. Quem viu disse que parecia uma tela com defeito. Todos ficaram com a mesma pergunta. O céu está se partindo? Número 31. Truque no restaurante. Em um restaurante movimentado, um homem brincava com o papel de um canudo, enrolando-o entre os dedos como se estivesse só se distraindo. De repente, o papel começou a flutuar no ar, em vez de cair. Ele ficou suspenso por alguns segundos, mexendo levemente como se estivesse sendo segurado por algo invisível. As pessoas ao redor ficaram paralisadas, sem entender o que estavam vendo. Seria um truque? Uma ilusão de ótica? Ou será que a realidade realmente falhou por um instante? Número 32. Eu do passado? Este vídeo viral gerou muita discussão. Em um evento lotado, uma garota apontou para outra pessoa na multidão e disse: "Sou eu."
Do passado, o mais chocante era o quão idênticas elas eram. Mesmas roupas, mesmos cabelos, mesmo rosto. Estavam no mesmo local, como se fosse um espelho do tempo. Algumas pessoas acharam que era uma pegadinha bem planejada, outras que talvez fosse um momento gêmeo. Mas muita gente ficou convencida de que ali havia algo que não podia ser explicado de forma lógica. Número 33. Quintal paralelo. Esse é o meu quintal, né? Disse uma mulher enquanto gravava da janela de casa. Era um espaço comum, cheio de sacos de lixo e lixeiras organizadas. Mas quando ela desceu as escadas e filmou o mesmo local de novo, tudo tinha sumido. Nenhum saco, nenhuma lixeira. O lugar estava completamente limpo. O contraste entre as duas gravações foi tão estranho que parecia que ela havia atravessado para uma versão paralela da própria casa. Número 34. 7 sóis. Na China, moradores ficaram boquiabertos ao olhar para o céu. 7 pontos de luz intensos, como sóis, estavam alinhados no horizonte. Cada um brilhava como se fosse o verdadeiro sol. Rapidamente, as pessoas começaram a filmar. Alguns disseram que poderia ser um fenômeno óptico raro, outros acharam que parecia mais um erro gráfico em um simulador. O fato é que ver 7 sóis ao mesmo tempo não é algo que se esquece facilmente. Número 35. Garotas surgem do nada. Neste vídeo, uma garota grava sua amiga caminhando sozinha pela rua. O cenário atrás está vazio. Mas segundos depois, quando a câmera volta para o mesmo ponto, 2 garotas aparecem andando para fora do quadro, como se sempre estivessem ali. O estranho é que elas não estavam visíveis antes. Essa aparição repentina deixou todo mundo se perguntando se foi uma falha na gravação ou na própria realidade. Número 36. Aeroporto surreal. Um aeroporto cheio de gente seguia com sua rotina normal. Passageiros faziam fila, bagagens sendo escaneadas. Até que algo inacreditável acontece. Um homem que estava na fila simplesmente desaparece. Ele não se mexe, não sai do lugar. Ele literalmente some, como se o mundo tivesse pulado um frame. Quem estava por perto congelou, sem saber se os próprios olhos estavam funcionando direito. Era como assistir à realidade travando ao vivo. Número 37. Mistério da unha. Uma garota começou a gravar um vídeo porque achou que uma de suas unhas havia quebrado. Ela segurava um pedacinho que parecia ser parte dela mesma. Mas ao mostrar as mãos para a câmera, todas as unhas estavam inteiras. Nenhuma trinca, nenhum dano. E o pedaço quebrado combinava perfeitamente com uma das unhas. Isso deixou tanto ela quanto quem assistia completamente confusos. Se nenhuma unha estava quebrada, de onde veio aquele fragmento? Número 38. Anel duplicado. Enquanto limpava o banheiro, uma mulher notou um anel brilhante em cima da pia. Pensou que o tivesse deixado cair, até perceber que ainda estava usando aquele mesmo anel no dedo. Intrigada, pegou os dois, comparou, virou de um lado para o outro, e eram idênticos. Nem o espelho fazia sentido. Mostrava os 2 anéis também. Por um momento tudo parecia embaralhado, como se o tempo tivesse se repetido ou o ambiente tivesse sofrido uma falha. Número 39. Mulher em loop. Dentro de um ônibus, uma passageira observou algo estranho pela janela. Uma mulher estava parada atrás de um carro, tirando fotos com uma câmera. Até aí, tudo normal. Mas logo perceberam que ela repetia o mesmo movimento várias vezes, tirando fotos exatamente do mesmo jeito, na mesma posição, sem mudar nada. Parecia estar presa em um ciclo, enquanto todo o resto ao redor seguia normalmente. Um verdadeiro loop ao vivo. Número 40. Batom sem espelho. Uma garota dentro do ônibus começou a passar batom, com toda a calma, ajustando cada detalhe como se estivesse olhando em um espelho. Mas não havia espelho ali. Mesmo assim, ela continuava repetindo os movimentos concentrada, precisa, como se estivesse vendo o reflexo em algo invisível. Para quem observava, era como se o tempo tivesse travado num trecho específico da ação. Um comportamento que não fazia sentido nenhum. Número 41. Congelada no caminho. Uma garota estava andando normalmente pela rua quando, de repente, algo muito estranho aconteceu. Ela congelou no meio do passo. Ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se o mundo ao redor tivesse pausado só para ela. Depois voltou a se mover como se nada tivesse acontecido, continuando sua caminhada tranquilamente. Quem viu ficou sem entender o que provocou aquele momento bizarro de paralisação. Número 42. Avião e faixa congelados. As pessoas levantaram seus celulares imediatamente quando viram uma cena completamente fora do comum no céu.
Um avião voava com uma faixa publicitária presa atrás, mas tanto o avião quanto a faixa pareciam totalmente paralisados no ar. As nuvens continuavam se movendo e tudo no solo seguia normalmente. Mas a dupla aérea não saía do lugar, como se alguém tivesse pausado só aquela parte da realidade. Número 43. Mulher sem cabeça. Essa gravação em uma estação cheia de gente capturou algo realmente perturbador. Um grupo de amigos percebeu à distância uma mulher aparentemente mais velha, carregando bagagem. Mas havia algo muito errado. Ela não tinha cabeça. Eles rapidamente começaram a filmar, assustados. Talvez fosse um erro da câmera, mas pelo choque sincero dos que estavam lá, não parecia ser só isso. Número 44. Bola que desaparece. Em uma escola, uma câmera de segurança registrou o que muitos chamaram de um verdadeiro erro na Matrix. Um garoto estava brincando com uma bola, jogando-a contra a parede e pegando de volta, repetidamente. Tudo parecia normal. Até que, em um dos lances, a bola voltou como sempre, mas ao tentar agarrá-la, ela simplesmente atravessou suas mãos e desapareceu. Ele procurou no chão, olhou em volta, mas o objeto sumiu como mágica. Um glitch total. Número 45. Pasta muda de cor. Nas ruas de Nova York, tudo parecia comum. 2 homens caminhavam, um deles segurando uma pasta vermelha. Mas quando cruzaram em frente a um carro que passava, algo inexplicável aconteceu. A pasta ficou verde, instantaneamente. Não foi uma transição suave. Foi como um corte abrupto de uma cor para outra. Alguns disseram que era armação, mas o vídeo veio de um canal de notícias confiável e foi exibido ao vivo, o que só deixou a dúvida maior. Será que foi um glitch real? Número 46. Desaparecimento em entrevista. Durante uma entrevista com Scarlett Johansson, algo bizarro no fundo da imagem chamou a atenção. Uma garota aparece caminhando atrás dela, atravessando a cena, só que ela nunca sai do outro lado. Ela simplesmente desaparece no meio do caminho. As pessoas assistiram repetidas vezes tentando descobrir para onde ela foi, mas não há edição, nem corte, nem sombra. Ela apenas some. Ilusão de ótica? Corte mal feito? Ou uma falha na própria realidade? Número 47. Reflexo sumido. Uma garota está parada diante de um espelho e se cobre com um pano esperando desaparecer no reflexo. E realmente desaparece. A imagem no espelho mostra nada, mas quando a câmera muda ligeiramente de ângulo, o reflexo dela aparece ainda coberta, como se o espelho tivesse decidido quando mostrá-la ou não. Quem assistiu ficou sem palavras. Como é possível o espelho mostrar e esconder algo ao mesmo tempo? Número 48. Cebola impossível. Neste vídeo de culinária, tudo começa de forma comum. Um homem corta uma cebola ao meio, mas em vez de a metade cortada tombar no prato, ela fica perfeitamente em pé, parada. Ele tenta empurrar levemente, esperando que ela role ou caia, mas nada acontece. Tenta de novo e a metade da cebola continua firme, como colada. Foi um momento tão surreal que as pessoas começaram a dizer que até a gravidade tirou uma folga. Número 49. Cachorros no ar. Este é com certeza um dos vídeos de pets mais estranhos da internet. 2 cães aparecem no meio de um salto, só que não estão descendo. Eles estão suspensos, com as patas esticadas no ar, congelados no momento. E enquanto o fundo do vídeo continua em movimento, eles permanecem travados. Para quem viu, era como se o tempo tivesse pausado só para eles. Seria uma falha da câmera? Ou mais um glitch da realidade? Número 50. A escolha dos inscritos. Durante uma apresentação no palco, um grupo de estudantes começa a dançar. Mas os movimentos deles são tão perfeitamente sincronizados que não parecem naturais. Cada passo, cada gesto acontece no mesmo segundo, como se todos estivessem sendo controlados por um único comando. Quem assistiu disse que não parecia apenas uma coreografia bem ensaiada, parecia uma cópia e colagem de movimentos em série, como se a realidade tivesse colado o mesmo corpo em várias pessoas. E aí, depois de tudo isso, ainda dá para confiar 100% na realidade? Entre nuvens quadradas, pessoas que congelam no tempo, objetos que aparecem do nada, e cenas que parecem saídas de um videogame, fica difícil não se perguntar: será que estamos mesmo vivendo o que achamos que é real? Talvez sejam coincidências, truques de perspectiva, falhas nas câmeras. Ou talvez, só talvez, estejamos vendo pequenas rachaduras em algo muito maior. Se você já passou por uma situação parecida, compartilha com a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.
Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!